Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a dislipidemia. Então, para quem não sabe, a dislipidemia também é considerado um fator de risco para doenças do coração, né? Então a gente tem a hipertensão, temos o diabetes, temos o tabagismo, temos a obesidade, temos o sedentarismo e a dislipidemia também é um fator de risco para as doenças coronárias, para as doenças cardíacas. Então ela também deve ser combatida, né? Uma das principais queixas no nosso consultório clínico é do colesterol aumentado, dos triglicérides aumentados, do HDL, que é o colesterol bom baixo. Então vamos conversar um pouco sobre essa doença e depois no final eu vou falar o que você vai fazer para conseguir reduzir os seus níveis, melhorar os seus níveis do HDL e reduzir os seus níveis de LDL colesterol e os níveis de triglicérides. Então vamos lá, sem mais delongas? Roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então, estou fazendo essa série, sobre hipertensão, diabetes, agora sobre dislipidemia, fazendo vídeos sobre os principais fatores de risco que levam às doenças cardíacas, às doenças cardiovasculares. Então, a gente sabe que a dislipidemia também é um fator de risco importante para o aparecimento aí das doenças do coração. Por que isso acontece? A gente sabe que a dislipidemia, ela acelera, o que eu sempre falo, acelera ali o processo da aterosclerose. O que é a aterosclerose? A aterosclerose é o acúmulo de gordura nas artérias do nosso corpo, né? Desde que a gente nasce, infelizmente, né? Desde ali da infância, adolescência, vão se formando ali placas de gordura em todas as nossas artérias. Dependendo aí da nossa genética e dependendo dos fatores ambientais, dependendo do que a gente faz durante a vida, esse processo da aterosclerose ela pode ocorrer de forma mais lenta ou de forma mais acelerada. Mas por que a dislipidemia acelera também o processo da aterosclerose? Você imagina que o endotélio aqui, que é a camada que cobre aqui as nossas artérias, debaixo dela onde fica depositada a gordura. Então, se você tem o excesso do colesterol e dos triglicérides, eles também vão se depositando, aumentando a probabilidade deles se depositar ali debaixo do endotélio, formando a camada de gordura, que ela vai crescendo, 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 até que uma hora essa placa pode se instabilizar, dando um infarto agudo do miocárdio, se for no coração, dando um derrame cerebral, né, se a artéria entupida ela for do cérebro. Mas vamos lá, vamos tentar definir o que é dislipidemia. Então, se você tem o LDL colesterol acima de 130, você já tem a dislipidemia. Se você tem os triglicérides acima de 150, você já tem dislipidemia. Se você tem o HDL colesterol, que é o colesterol bom, abaixo de 40, você também já tem a dislipidemia. Então a gente pode ter a dislipidemia mista, quando tem um aumento do colesterol e dos triglicérides. Você pode ter a hipercolesterolemia isolada, né? Você pode ter a hipertrigliceridemia ou você pode ter o HDL baixo. E na pior das hipóteses, você pode ter tudo isso, né? Então, o que eu quero passar de mensagem aqui para vocês não é que você tem que reduzir ao máximo ali os seus níveis de colesterol e os seus níveis de triglicérides. Para cada paciente a gente tem uma meta específica, principalmente quando a gente fala de LDL colesterol, que é o colesterol ruim. Com relação aos triglicérides, independente do paciente se ele é de baixo, moderado ou alto risco, o triglicérides vai ter que ficar abaixo de 150 e o HDL colesterol vai ter que ficar acima de 40 miligramas por decilitro. Vamos focar mais agora no LDL colesterol, que é o colesterol ruim, né? Para aquele paciente que é de muito alto risco. O que é o paciente de muito alto risco? É aquele paciente que já teve infarto, que já teve derrame, que já tem lesão de órgão-alvo. Para esse paciente,
a meta do LDL colesterol vai ser abaixo de 50. Por isso que muitas vezes vai ser necessária a introdução de medicamentos para chegar nessa meta. Porque o infartado, na maioria das vezes, ele tem o colesterol um pouquinho aumentado e sem medicamento a gente não consegue chegar nessa meta. Já em pacientes de baixo risco, a gente considera a meta do LDL colesterol abaixo de 130, né? Então abaixo de 130 ali já está um nível considerado normal. Então tem essa variação de 50, 70, 100 e 130, a depender se o paciente é de baixo, moderado, alto risco ou muito alto risco. É importante ressaltar que o colesterol é importantíssimo para o nosso organismo. Então o colesterol é responsável ali pela formação da camada ali de todas as nossas células. O colesterol é importante para a produção de inúmeros hormônios que a gente tem também. Já com relação aos triglicérides, tem a sua importância, porque os triglicérides, eles são ali a reserva energética nossa, né? Então, antigamente a gente não tinha alimentação, não conseguia comer ali todos os dias. Como é que o organismo fez para se adaptar a essa falta de comida em abundância que a gente tem hoje? Começou a produzir triglicérides para armazenar, para o organismo conseguir armazenar mais energia. O problema, o que eu sempre digo, é o excesso. O que aumenta os triglicérides? É o excesso de carboidrato. Então vamos lá separar colesterol e triglicérides. O que aumenta os triglicérides? É o excesso de carboidrato. Então, é você comer muito arroz, é você comer muito pão, é comer muito macarrão, refrigerante, batata, cerveja, né, na bebida alcoólica também tem muito carboidrato. Já o colesterol é proveniente da gordura de origem animal. Então é a pele do frango, é a gordura da carne de porco, da carne vermelha. Geralmente a gente passa medicamentos pro triglicérides, que são os fibratos, quando o triglicérides está extremamente alto, acima de 500 ali. Senão a gente pode tentar antes uma mudança de estilo de vida ou introduzir medicamentos menos agressivos, né? Lembrando que o triglicérides ele abaixa bem, pessoal. Então se você melhorar a tua alimentação, procurar um bom nutricionista, fazer exercício físico, fazer uma dieta low carb, você vai conseguir. Eu tenho pacientes que tinham triglicérides ali acima de 500. Naquele momento inicial, logicamente, até tive que começar o tratamento medicamentoso. Mas depois entraram nos eixos e mudaram radicalmente a vida, que eu consegui abaixar para baixo de 150 e tirar a medicação do paciente. Então, não raro isso acontece com os triglicérides. Com relação ao colesterol é um pouco mais complicado, porque 80% da produção do colesterol nossa é endógena. Então, não raro também eu pego pacientes que são veganos, por exemplo, não consomem nada de gordura de origem animal e tem o LDL colesterol aumentado, né? Então, o colesterol ele abaixa também com dieta e com exercício físico, mas o colesterol ele abaixa menos, tá? Então, um valor ali de 190 de LDL colesterol dificilmente vai chegar em 90, dificilmente vai chegar em 110 sem a introdução de medicamento. É claro que cada caso é um caso, então a gente sempre estimula a mudança do estilo de vida. E para aumentar o HDL colesterol, que é o colesterol bom, o que a gente faz para subir de forma natural? Até teve estudos que tentaram provar que a subida do HDL colesterol feita de forma artificial poderia aumentar a sobrevida do paciente. Mas viu-se que não. Se você aumenta de forma artificial através de medicamento o HDL colesterol, a sobrevida do paciente não aumenta. O que você vai fazer então para aumentar o HDL colesterol de forma natural? É a mesma coisa, é fazer bastante exercício físico aeróbico pelo menos 3 vezes por semana, exercício de musculação pelo menos 2 vezes por semana, e se alimentar de gorduras boas, pessoal. Depois tem um vídeo que você vê lá, um vídeo que eu já postei falando sobre as gorduras boas, mas a gordura que tem no abacate, que tem no salmão, que tem no azeite extra virgem, que tem nas castanhas, nas oleaginosas, pode ajudar a aumentar o HDL colesterol. E a gente sabe que o HDL colesterol é um fator
protetor cardíaco. Quanto maior o nível do HDL colesterol, menos é o teu risco de ter infarto, menos é o teu risco de ter derrame no futuro. Então você viu aí quanta informação relacionada ao colesterol, relacionada aos triglicérides. Para quem não sabe, pessoal, a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba. Então você de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, pode vir se consultar comigo via presencial aqui em Indaiatuba. Pois eu quero que vocês me sigam também no Instagram, tá? Meu Instagram é dr.iano. Não esquece sempre, pessoal, dá o like aí no vídeo, clica no sininho para receber todas as notificações. Pessoal, olha aí quanto assunto que eu estou falando, assunto de saúde, assunto relacionado ao coração, assunto extremamente importante. São doenças que acometem aí grande parte da população brasileira e mundial. Então não esquece depois também de compartilhar o vídeo. Mas voltando aqui só para finalizar, então falando um pouco mais do tratamento do colesterol. Quando o exercício físico e quando a dieta não é capaz de manter em níveis adequados, lembra que eu falei daquelas taxas para o paciente de baixo, moderado, alto e muito alto risco? A gente pode usar algumas medicações. Existem medicamentos que inibem a produção do colesterol lá no fígado, né, que são as estatinas, por exemplo. Tem medicamentos que inibem a absorção de colesterol pelo intestino, que é o caso da ezetimiba. Tem medicamentos até mais avançados que reduzem bem a produção do colesterol, mas são medicamentos ali que a gente deixa em último caso, que são medicamentos ali que custam 2, 3 mil reais por mês, né? Mas a gente pode utilizar. Então tem uma gama de arsenal terapêutico que a gente pode utilizar caso haja necessidade. Lembrando que cada medicamento ele tem o seu efeito colateral. Então nada de automedicação, tá, pessoal? Nada de pegar o medicamento do vizinho porque teu colesterol está elevado e tomar o mesmo medicamento dele, né? Para a gente passar ali as estatinas, a gente tem que fazer todo um screening antes, ver como é que está o fígado, ver se não tem inflamação muscular, que uma das principais reações colaterais, efeitos colaterais é o cansaço muscular, dor muscular, inflamação no fígado. Então não é um medicamento isento de risco, mas a gente sabe que quando bem indicado, quando bem prescrito, o benefício ele supera os malefícios ali que a medicação pode causar. E supera muito, pessoal. Às vezes tem gente que fala, não tem nenhum estudo que comprova, existem meta-análises, estudos grandes que comprovam sim o benefício das estatinas, tá bom? Então agora é colocar na cabeça, pessoal, se você tem o colesterol LDL aumentado, se você tem o HDL baixo ou se você tem os triglicérides aumentados, procure um bom cardiologista, que isso é fácil de resolver, pessoal, fácil, é tranquilo. Claro que vai depender também de você, mas com a ajuda de um bom cardiologista, você vai conseguir atingir os seus níveis sem maiores dificuldades. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.